Saiu oficialmente a lista de indicados do The Game Awards. Nessa lista estão aqui os melhores jogos que mais se destacaram nesse ano, ganhando voto tanto no mundo como também no Brasil. Mas também tem a indicação do público, e é nele que nós iremos votar agora. Vamos lá, gente. Esse aqui é o site do The Game Awards. Aqui você tem a possibilidade agora, você pode abrir agora e você vai conseguir votar em cada um dos jogos que foram indicados em 29 categorias. Então vamos lá. Se a gente acerta qual vai ganhar o jogo do ano, pelo menos em cada uma delas. Beleza, vamos lá. Eu abri aqui e parece que eles colocam cada categoria de forma aleatória, né? Porque são muitas categorias aqui. Vou ser bem polêmico, a minha opinião pra esses jogos normalmente não é uma opinião muito comum. Isso porque tem jogo que todo mundo odeia e eu gosto, tem jogo que todo mundo gosta e eu não gosto, tem jogo que todo mundo gosta e eu também gosto. Tá bom. Então vai ser dessa forma, vamos lá. Começando aqui, jogo do ano, beleza. Quem tá concorrendo é o Astrobot, tem o Balatro, que é um jogo de carta, tem o Black Myth, o Kong, e tem aqui uma DLC, né, o Elden Ring, Shadow of the Tree, e também Final Fantasy VII Rebirth. Tem um quarto aqui, um último jogo aqui, ó, que é o Metaphor. O único jogo da SEGA indicado em alguma coisa é esse jogo aqui. Balatro pra mim já não entra porque é um jogo de carta e eu não joguei esse jogo, então não vou falar se ele é bom ou ruim. Eu vou votar pela minha experiência, né? E como é um voto popular, provavelmente os jogos que mais hyparam, mais tiveram vídeos, mais venderam, vão ganhar. E é isso. No voto popular tem o Astrobot. Cara, eu gostei pra caraca desse jogo. Ele colocou como se fosse o espírito de Nintendo dentro do PlayStation, com diversas referências. Eu consegui jogar ele aqui no Brasil, joguei direto no Play 5, já que é um jogo exclusivo do Play 5. E nele, ele é uma experiência muito boa. Se você não jogou, recomendo que jogue. O Kong, cara, ele é um jogo que parece ser muito do Souls-like, mas ele não é. Tipo, ele pega coisas Souls-like, mas ele não é um puro Souls-like. O pessoal gostou pra caramba, mas eu não votaria nele. E tem aqui uma DLC. Elden Ring é um jogo que muita gente fica aí, ó, falando um monte. Eu não joguei o Elden Ring e provavelmente eu não vou jogar a menos que coloque numa assinatura. Mas colocar uma DLC, cara, é muito complicado. Tipo, isso aqui é uma DLC, não o jogo inteiro. Mas vamos lá. Ah, Ricardo, DLC é muito boa, merece mesmo. Merece mesmo. Você é louco? Porque assim, tem dois pontos de vista que a gente pode colocar aqui. Uma delas, pô, colocar DLC concorrendo como jogo do ano pode ser bom para uma razão. As empresas podem acabar começando a se empenhar cada vez mais para fazer DLCs melhores, que seria ótimo, mas ao mesmo tempo, esse ano não teve nenhum outro jogo tão bom o suficiente pra colocar aqui. Sério, cara? Porque assim, o próximo passo é colocar remaster. Aí seria meio zoado, né? Tem um rumor agora de que o God of War de 2018 pode ganhar um remaster. Tá me tirando? Se ele ganhar um remaster, ele concorre de novo como jogo do ano, porque isso já aconteceu. Mas vamos lá. Aí tem o Final Fantasy VII Rebirth. Eu joguei o primeiro remake, mas esse aqui é o capítulo 2, eu não joguei. E tem o Metaphor Fantasio. Eu pedi a chave pra esse jogo, eu não ganhei, então eu não posso opinar muito. Vou voltar aqui no Astrobot, porque o Astrobot é o melhor jogo. Próxima categoria. Melhor direção de jogo. Aí, praticamente os mesmos jogos, né? O melhor diretor. Quem dirigiu melhor os jogos aqui? Claro, eu vou votar no Astrobot. Pô, é a mesma coisa. Melhor narrativa. Silent Hill 2 Remake. E o Like a Dragon e Hellblade 2. Cara, sinceramente, eu acho que Final Fantasy ganha nessa aqui. É verdade. Melhor direção de arte. O único que tá aqui diferentão é o Neva, que deve ser um jogo indie. Eu vou votar no indie só pra dar uma força. Melhor trilha sonora. O único que entrou novo aqui é o Stellar Blade, mas eu vou falar assim, a trilha sonora de Final Fantasy VII é muito boa, tá? Você pode ouvir qualquer música. Claro que elas são versões novas de músicas já conhecidas, porque é um remake. Só que vou te falar a verdade, eu gosto muito da trilha sonora do Astrobot, tá? O Astrobot, ele conseguiu sim ser um jogo muito bom em trilha sonora. É muito bom pra você ficar assim animado, dá pra correr numa esteira. O jogo tem uma expectativa, uma experiência muito boa, então vou votar no Astrobot aqui também. Eu também. Melhor design de áudio. Trilha sonora e design de áudio é diferente, porque a trilha sonora é a música, ponto, que você tá ouvindo. Agora, design de áudio é tentar colocar todo aquele ambiente, efeitos sonoros, pra poder gerar uma imersão pra você. O único jogo diferentão que entrou aqui é o Call of Duty Black Ops 6. Esse jogo, ele consegue ser muito bom, tá? Ele é um COD que mudou o multiplayer de novo. Ele tem... tá na cara que ele tá muito... Ele puxou muito o hype que surgiu com o PUBG e o Fortnite, mas ver esse jogo
jogo aqui nessa lista com design de áudio e sendo a única indicação dele, que parece que tá em todas as categorias, é um pouco triste. Mas a real é que assim, cara, pra um jogo de tiro tem um bom trabalho de áudio. Eu vou votar nesse carinha aqui. Eu ia fazer o quê? E aí tem a performance. Cara, quem são essas pessoas? A menina do Final Fantasy VII, do Life is Strange. Umberly, você é a protagonista do Star Wars. Não parece, tu. Luke Roberts e Melina... Cara, eu vou votar aqui no Star Wars porque esse jogo eu joguei. Não achei tão ruim como todo mundo fala. A Ubisoft tentou ir pra um outro lado com esse Star Wars, colocando uma galera focando muito mais numa espécie de Han Solo, porque parece que queriam transformar essa garota no Han Solo. Inovação na acessibilidade. Cara, tem vários jogos aqui. Poxa, Diablo 4. Diablo 4, ele é um bom jogo pra se jogar. Ele não é um jogo difícil, você fica bem guiado se você não tem o costume de jogar RPGs, então faria sentido. Dragon Age, eu não sei opinar. Prince of Persia The Lost Crown. Cara, você não vai ficar perdido também nele. Prince of Persia, eu joguei ele no começo desse ano, ele saiu até pro Nintendo Switch. Eu fiquei meio bolado com esse jogo porque ele ficou bugando em cutscene, cara. Tem uma cutscene muito importante onde esse carinha aqui se ferra e aí o jogo bugou, onde o vilão ficou com a pose T, travado pra caraca, crashou. Eu não cheguei a perder o save, mas eu meio que quitei o jogo depois disso. Então vou no Diablo 4, porque esse jogo eu joguei até joguei mais. Jogos de impacto, jogos de história, jogos que você vai olhar e falar, meu Deus, eles são muito importantes. Cara, eu não sei quem escolher aqui não. Vou botar aqui o Tales of Kenzera. Você conhece esse jogo? Comenta aí, tá? Best Ongoing. Esse aqui deve ser os jogos que ganharam conteúdo ao longo do tempo. Poxa, Destiny 2 tá ganhando update até hoje. Diablo 4 ganhou uma expansão, mas é paga. Final Fantasy 14 também tem as suas expansões, mas esse jogo meio que morreu, né, depois da pandemia. Ele subiu porque o Warcraft ficou muito mal. Fortnite tá aqui, claro, Fortnite, cara. Ele conseguiu atualizar de uma maneira que eu virei jogador dele, com aqueles eventos do Avatar, da Marvel, e agora tô jogando mais ele do que nunca. Melhor suporte de comunidade. Tem Baldur's Gate 3. O que Baldur's Gate 3 fez de comunidade, cara? Não fez nada. Tem o Final Fantasy 14, que tá aí ganhando os updates. No Man's Sky. Cara, esse jogo aqui era pra ser o verdadeiro substituto do GTA no espaço. Até hoje não emplacou, coitado. E aqui tem Helldivers. Flopou rápido. Vou focar nesse carinha aqui. Fortnite tá melhor. E ele vai ganhar, pode ter certeza. O melhor jogo indie independente. Tem aqui UFO 50, Neva, Lorelei, Balatro. Vou botar no Balatro porque ele tá concorrendo ao jogo do ano. A gente sabe que ele não vai ganhar, mas coloca o indie aqui no meio. Vai nele também. Ah, não! O Escudeiro Valente. Esse aqui é um joguinho indie muito da hora, que ele começa com um estilo gráfico meio cartoon, tá dentro de um livro de história, só que aí você acaba descobrindo que você pode sair desse livro de história. Aí vira uma experiência mais 3D, mexendo e mesclando diversas jogabilidades. Ele tem uma historinha bem da hora. Eu tava gravando pra fazer um vídeo sobre esse jogo, mas meio que eu deixei pra lá. Cara, esse jogo aqui é muito bom. O nome dele tá aqui, né? Plucktail, Pluckscride, mas o Brasil é Escudeiro Valente. Eu vou votar nele, cara. Ele tem que ganhar alguma coisa. É claro. Aí tem aqui, ó, o melhor jogo mobile. Tem aqui o ZZZ. Não sei o que é isso aqui. Tem um Balatro. Balatro é mobile, caraca. Ask Johnny. Vou votar aqui no Pokémon, no TCG Pocket. Esse aqui tem viralizado e eu acho que vai dar certo. Aqui tem melhor jogo VR. Cara, qualquer coisa vale. Vou votar no Batman porque eu gosto do Batman. Melhor jogo de ação. Sinceramente, eu vou votar aqui no Black Ops. Por quê? Porque desses aqui foi o que eu mais joguei. Ponto. Melhor jogo de ação e aventura. Cara, que engraçado. Silent Hill 2, pra você, é um jogo de aventura? Pra mim, não. Devia ter uma categoria de terror. Que, por sinal, tem muito jogo de terror, mais do que essa própria categoria, né? Nossa, será que faltou tantos jogos de ação e aventura pra botar um Silent Hill aqui? Acho que não devia estar aqui nessa lista não, hein? Mas, ó, tem Zelda. Zelda RPG? Claro que não. Mas o joguinho da Zelda tá aqui. Não tenho muito o que falar dele ainda. Mas, entre todos eles, eu vou votar no Astrobot, perdão. Porque, cara, Astrobot merece. Melhor RPG. Os jogos que temos aqui, temos o Dragon's Dogma 2. Esse jogo aqui é bem da hora. É uma sequência de um jogo muito desconhecido da Capcom, que, sinceramente, eu pensei que era mais famoso quando vi a galera hypada, mas o primeiro, ele existe. Esse 2 aqui, ele parece que... Eu lembro do trailer que me fez lembrar dos elementos de Shadow of Colossus. Enfim, mas não tem nada a ver. Eu voto nele. Capcom merece ganhar RPG pra lembrar que RPG é bom de fazer. Eu não assumo esse BO. Melhor jogo de
de luta. Aqui, só os jogos que não estavam em outras listas, né? Dragon Ball Sparking Zero. Isso aqui é a experiência do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, ponto e acabou. Não tem pra onde correr, cara. É, de longe, o melhor jogo pra você jogar de anime hoje é esse jogo do Dragon Ball. Eu queria muito que o investimento desse jogo entrasse nos outros jogos de anime, né? Hunter x Hunter tem um jogo pra sair. Teve o jogo do Naruto. Agora o Naruto virou só coletânea, né? Com aquele Generations, que é praticamente o Naruto x Boruto com todos o jogo 1, 2, 3, 4, porque o jogo do Boruto deu ruim. Enfim, fazer o quê? Esse aqui é um jogo muito bom. Ele tem a experiência total do Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Ele vai ganhar mais atualizações, só que serão DLCs pagas. Esse jogo aqui é muito bom. Eu curti pra caraca jogar ele pra fazer o vídeo análise. Ele foi realmente muito bom de testar. Aqui tem o Gran Blue Fantasy vs Rising. Esse jogo é desse ano? Não, é do ano passado. Caraca, esse ano parece que teve muita coisa, então. Enfim, esse jogo aqui, ele é muito fácil de se jogar, porque você faz um combo com um botão, praticamente. Como se fosse um Smash Bros. Luta 1 para 1, mas os animes usam tudo espada. Assim, entre os dois, ainda voto no Dragon Ball. Aí tem esse aqui, Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Esse jogo estar aqui já é um problema. É o mesmo problema do Elden Ring. Porque isso aqui é um relançamento do Marvel vs Capcom. O Marvel vs Capcom não teve jogo novo. Isso aqui é a coletânea, que nem completa tá, porque o Marvel vs Capcom 3 e o Infinity não estão nessa coletânea, que deveria ter. Eu acho que também só não tá porque também, né, a Capcom não queria portar esse jogo pro Switch. Mas a questão é essa aqui. Nem devia estar aqui, cara. Aí tem o Multiversus, que ele voltou esse ano, ele voltou mais uma vez, foi hype, depois subiu. Ah, cara, eu gosto pra caraca do Multiversus, de verdade. Eu queria que ele tivesse hypado mais. Eu acho que ele só não furou mais a bolha e alcançou mais pessoas porque ele não foi lançado pra celular e também não foi lançado pro Nintendo Switch, porque o público do Switch amaria jogar um jogo desse em vez de pagar R$300 pra jogar Smash. E tem Tekken 8. Cara, Tekken 8, ele é ok, mas Dragon Ball é melhor, cara. Desculpa aí, mas Dragon Ball Sparking Zero é muito melhor. Melhor jogo família, ou seja, melhor competição. Melhor... Isso aqui é a categoria que só tem Nintendo, cara. Sempre só tem Nintendo. Só que aqui você tem alguns jogos bem interessantes, olha só. O Zelda eu já falei, então, o jogo da Princesa Peach. Desculpa, mas nem todo jogo da Nintendo, você pode ser o nintendista que for, mas esse jogo aqui é o que mais eu vi a galera da Nintendo reclamando, falando se o jogo é pra ele ou não, porque tem gente que não gostou. Eu sei que muita gente gosta de um jogo de plataforma. Eu preferia de verdade, pra esse jogo da Peach ser bom, eu queria que fosse no máximo um remaster daquele Super Princesa Peach do Nintendo DS. Porque esse jogo no Nintendo DS é infinitamente melhor que esse aí. Porque esse aqui é um jogo de puzzle, você ganha uma mudança de gameplay mecânica toda vez que ela troca de roupa. E é isso. Aí tem aqui o Super Mario Party Jamboree. Desculpa, mas eu acho que esse aqui deveria ganhar esse prêmio. Mas eu não vou votar nele, porque eu não tenho esse jogo. Mas a gente já sabe o que é um Mario Party, tá? É um jogo de tabuleiro que você vai lá, faz os minigame. É um jogo família, fácil de aprender. Ninguém... Cara, tem que ser muito rancoroso pra não gostar de um jogo desse. Mas o meu voto ainda é o Astrobot. Eu gostei dele. Melhor simulador e estratégia. Esse aqui eu vou votar em qualquer coisa, cara. Vou votar no Frostpunk porque tem punk no nome, punk é bom. E aí, vamos lá. Jogo de esporte e corrida. Beleza. Eu só tô vendo um jogo de corrida aqui. É isso. Eu gosto muito de jogo de corrida, mas esse que tá aqui na lista não conta pra mim. Melhor multiplayer. Caraca. COD, Helldivers, Super Mario, Tekken e Warhammer. Cara, eu queria jogar esse Space Marine 2, mas vou votar no Black Ops porque ele é legal no multiplayer. Aí tem aqui, ó, melhor adaptação live action série. Nossa, cara, Arcane. Eu vi só a primeira temporada, não vi a temporada nova que saiu ainda não. Aí tem o Fallout, que é muito boa, e o pior é que essa série faz parte do cânone da história dos jogos, né? E aí tem o Knuckles aqui com a série dele. A série do Knuckles é uma série ok, mas ela não é uma série do Knuckles, né? O Knuckles tá lá só pra poder chamar a sua atenção. Tu não vai ver o Knuckles direito nessa série. Like a Dragon teve série? Sério que teve série? E já saiu. Eu tô surpreso com isso. É verdade. Tomb Raider! E a lenda da Lara Croft. Tá bom, vou votar no Knuckles aqui. Vocês sabem o que eu vou votar no Knuckles. Não achei a série ruim. O mais antecipado jogo porque está pra vir. Tá, vamos lá. O pessoal tá hypado com Death Stranding 2? Eu acho que não. Teve uma galera que até quitou série de gameplay na época que o primeiro saiu. Ghost of Yotei. Não tô hypado. GTA 6?
já sabemos que ele vai ganhar. Desculpa, mas esse aqui vai ser o jogo que vai fazer a carreira de um monte de canal de videogame e o canal e lives na Twitch, canais de game no YouTube e no TikTok vão crescer só por causa do GTA 6. Metroid Prime 4, esse jogo aqui, cara, tá quase 10 anos de desenvolvimento, na moral. Começaram a fazer, depois pararam, aí parece que teve treta no estúdio, recomeçaram o projeto. E tem aqui o Monster Hunter Wilds, que é o Pokémon de gente grande. Cara, eu vou votar no GTA porque até eu tô hypado pra jogar esse jogo. O maior criador de conteúdo. Temos aqui 4 caras e... Ai, cara, tem uma VTuber aqui. Vou votar na VTuber pra ver se ele ganha também, porque no passado teve uma VTuber que ganhou e essa VTuber arrumou uma briga na internet por ter ganho. Enfim, aí melhor jogo de esportes: Counter-Strike, Dota, League of Legends, Mobile Legends. Vou votar no Mobile Legends, pô, porque ele patrocina a galera do TikTok. Se ele ganhar, ele pode patrocinar mais. E o melhor atleta de esportes: só tem homem aqui, né? Claro. E vou votar em quem aqui? Sei lá, cara. Eu vou votar em quem? Na moral, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Tô com uma pilha da Duracell. Se cair em pé, eu voto no cara que tá segurando o troféu. Se não, eu voto no primeiro. Voto no primeiro. Cara, irrelevante, eu não acompanho esse cenário. Ah, agora, melhor time de esportes. Cara, o uniforme quase igual. Todo mundo usando branco, só esses caras estão usando preto e azul. Vou votar neles, porque eles têm um uniforme diferente. E acabou. Não. É isso mesmo? Acabou. Ai, moleque, é isso. Muito obrigado, valeu, fui. E lembre-se, comenta aí qual seria a sua lista dos jogos do ano.